Amém? Lucas 6,46 diz assim. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Talvez seja um pouco diferente da de vocês, mas eu achei interessante algumas expressões aqui que a gente pode entender melhor o texto. Diz assim a palavra: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês como quem parece as pessoas que me veem, ouvem a minha mensagem e a obedecem a ela. Essas pessoas é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha, e o rio ficou cheio e fundo, e pôs o alicerce e fundo, e suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas a quem ouve a minha voz ou a mensagem e não obedece ou é obediente a ela, é como um homem que constrói uma casa na terra sem alicerce, e quando a água bate naquela casa, ela cai logo e fica totalmente destruída. Amém? Senhor Deus e Pai, não desfazendo da oração da tua serva, mas enche-nos da tua graça nessa noite. Derrama do teu poder, derrama da tua palavra revelada nessa noite, e fala conosco como já foi orado e confirmada esta palavra nesta noite. Em nome do teu filho amado, só completa o que tu já começaste a fazer nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar. A gente, quando lê essa passagem por uma, duas, três vezes, é interessante que a gente muitas vezes não se dá o direito de entender de fato como ela é, ou como está sendo expressa. E é interessante porque Jesus tinha um cuidado muito grande a respeito da palavra. Por quê, pastor? Porque por algumas vezes Jesus falou aos homens por parábola, e muitas vezes até diretamente, e as pessoas não entendiam, ou não entendiam porque queriam, ou interpretavam o que estava sendo dito da sua maneira. E às vezes na nossa vida, uma palavra dita, ou aquilo que a gente expressa como opinião, ela pode ser também mal interpretada e julgada de forma equivocada. Ou seja, eu posso dizer palavras aqui que alguém que esteja me ouvindo interprete de N maneiras, e não tenho o cuidado de ver o contexto para ver aonde está sendo enquadrada aquela palavra que nos é dita. E Jesus estava mais ou menos preocupado com esse contexto, o qual também eu estou falando. Jesus estava ensinando, Jesus por onde passava ensinava, mostrava, e às vezes as pessoas não entendiam de fato o que Jesus estava querendo transmitir com aqueles ensinamentos. É a mesma coisa de dizer: olha, você pega 2 mais 2, que vai dar 4, como é que vai dar 4? Você vai explicando até realmente aquilo entrar na cabeça da criança e ela entenda. E parece que é pior às vezes fazer isso com um adulto do que com a criança, porque talvez o adulto, por achar que já sabe de alguma coisa, ignore algumas regras, e a criança, ela tem que aprender todas as regras para entender o que vai ser feito. Está dando para entender isso? Às vezes o adulto quer o resultado e não quer entender como é que se chega ao resultado. E a criança, para ela entender como é que se chega ao resultado, ela tem que passar por todo o ensinamento, todas aquelas regras que nos é posta, falando aqui de matemática, para chegar àquele resultado. E quando a gente fazia mesmo assim, quando eu estudava, tinha gente que fazia assim: como é que tu consegue com tanta facilidade encontrar a prova dos 9? Eu disse: porque eu entendi as regras.
que aqui eu não vou dar aula de matemática nessa noite. Mas eu estou falando isso porque a interpretação daquilo que se ouve e também daquilo que se vê pode causar problemas para nossas vidas irreparáveis. Que é isso, pastor? Pode sim. Você pode se chatear com alguém apenas por ouvir falar dela. Você pode detestar alguém por ouvir falar dela. E sem se aproximar, sem saber de fato quem é a pessoa, a gente se afasta. E isso é uma forma equivocada de agir. E pela palavra de Deus eu vou te mostrar nessa noite que isso é falta de alicerce ou de instrução, ensinamento, aprendizado com Deus. E Jesus, quando chega aqui nesse capítulo 6, ele está ensinando N coisas aqui, né? Fala de amor aos inimigos, fala de julgar o próximo, a partir do versículo 37. Depois você vai ver Jesus falando sobre árvore que não dá fruto. E depois ele entra nessa questão de homem que ouve a palavra dele e não pratica. Existem duas formas de você ouvir alguma coisa e não praticá-la. Primeiro, ignorância. E segundo, porque você não entendeu. E creio que a segunda opção aqui é a que mais Jesus se preocupava, em falar e alguém entender a linguagem dele para colocar em prática o que ele estava falando. Porque ele diz aqui no versículo 1, no capítulo 40, versículo 46, no início, ele diz lá o quê? O homem escuta e não pratica. Aí ele diz, eu vou explicar melhor. Deu para entender agora o que ele está querendo dizer? Eu vou abrir o entendimento de vocês, vou colocar na cabeça de vocês aquilo que eu quero. Eu quero que vocês não sejam como qualquer um. Mas imagine um homem que constrói sua casa bem alicerçada na rocha. Quando o rio vir, a água do mar vir bater nela, cai ou não? Aí os discípulos posteriormente com certeza dizem, não cai. Mas se eu construir na areia, cai, Senhor. Disse, assim é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Ele é como uma rocha. Pode vir a água que vier, o vento que soprar, ele não tomba nem para a direita nem para a esquerda. Ele está firmado na rocha. Mas para se firmar na rocha tem um princípio que Jesus deixa claro: ouvir e praticar. Mas não é ouvir diante do seu conceito, é ouvir diante daquilo que está sendo dito para você fazer. Porque eu posso ouvir alguma coisa e sair fazendo do meu jeito. E Jesus disse, não, filho, não é assim não. Pedro ouviu a palavra do Senhor 3 anos e meio. Mas na hora de Pedro praticar, o que foi que Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. Jesus disse, Pedro, tu não aprendesse ainda, não é pela espada, Pedro, é pelo meu espírito. Às vezes a gente ensina, mas parece que a raiz da maldade da natureza humana não é mortificada com o que Jesus está a nos ensinar. E como é que eu mato, pastor, essas atitudes que muitas vezes desagradam ao Senhor? Pela palavra. É o que ele está dizendo aqui: se você ouvir minha palavra, meus ensinamentos, e praticar, o negócio é diferente. Pastor, mas é tão difícil. E que Jesus não disse que seria fácil. É difícil mesmo. Mas é difícil para aquele que não persevera, para aquele que não luta, para aquele que não busca. Estamos vivendo um tempo, irmão, em que os cristãos atuais não querem alicerçar nada. Querem as coisas que caiam do céu, querem as coisas com facilidade, não quer gastar tempo com as coisas de Deus, não quer gastar tempo com mais nada. Por quê? É tanta coisa, mas a palavra de Deus, nada. Se você olhar os pastores, os pregadores de 10 anos atrás, pode observar. Faça uma análise. Examine-se a si mesmo, como diz a palavra, e observe as atitudes do próximo para tirar como exemplo. O tempo que se era gasto com a leitura da palavra, o tempo que se era gasto com oração e com jejum, o tempo que o povo fazia a obra de Deus, se dedicava mais às coisas de Deus. Mas por que isso mudou, pastor? Porque hoje tem tudo pronto.
Como é que está tudo pronto? Hoje eu quero ver uma palavra de bênção. Joga no YouTube, está lá o pastor dizendo: Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. E você recebe tudo aquilo que sai da boca do pastor lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Nem a Bíblia você tem o cuidado de estar com ela na mão para observar. Você está ali recebendo tudo que é, porque está pronto. Ah, pastor, mas o senhor não está fazendo a live? Mas é exatamente o que eu estou te ensinando. Mesmo pela live, esteja cultuando aí você em casa com a Bíblia na mão. Analise o que está sendo falado, pregado, aleluia, e aprenda com a verdade. Se eu estiver falando mentira aqui, por favor, me corrija, porque eu tenho que aprender. É um ajudando o outro. Eu não sou perfeito. Eu sou um ser humano como qualquer um. Mas por isso que a palavra do Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração antes de eu descer e disse: filho, está faltando alicerce no meu povo. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir e obedecer. Ela escuta, faz ouvido de mercador e faz o que bem quer. E acha que isso para Deus é louvável. Não é. Quando Jesus corrige, quando Jesus bate em mim e você, é porque Ele quer o meu bem e o teu bem. Quando Jesus ensina nesse capítulo 6 aqui, eu vou ler o 37. Não julgue os outros, e Deus que julga nos céus, não condene os outros. É Deus quem julga nos céus, perdão. Não condene os outros, é Deus, e Deus não condenará vocês. Perdoe-os aos outros, perdoará você, para que Deus perdoe vocês também. Dei uns aos outros, e Deus fará a vocês. Só até aqui. É fácil a gente querer agir do nosso jeito, bater no próximo do nosso jeito, julgar o próximo do nosso jeito. Só que esse contexto aqui, se você parar para observar, não é julgar para condenar, que a turma confunde. Ah, pastor, ninguém tem o direito de julgar a minha vida. Verdade, eu não tenho o direito de julgar para te condenar ao céu. Isso eu não tenho não, porque a Bíblia diz que é Deus que condena, não sou eu. Mas eu tenho o direito e o dever, como pastor, como servo de Deus acima de tudo, de orientar, de corrigir você, se eu ver você no erro, para o seu bem. Não é ser melhor do que o outro, é se colocar na condição do outro para ajudá-lo. Mas se eu faço isso, tem nada a ver com minha vida? E pastor lá é dono da minha vida? Começa a padecer necessidade e vê a quem tu vai recorrer para orar por você. A porta fecha, o negócio estreita, Jesus aperta: pastor, ore pela minha vida, porque o negócio está estreito. Irmã, vai para a igreja, ore por minha vida, porque o negócio está estreito. Mas você não está apto a ouvir uma palavra de correção. Você quer ouvir aquilo que lhe é conveniente, aquilo que agrada aos teus ouvidos. Por isso, eita Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ler Bíblia hoje, comer Bíblia hoje até meia-noite. Prometo que 23 horas e 59 minutos eu termino. Efésios capítulo 4 e o versículo 4:14, perdão. Diz assim: e então não seremos mais como criança, arrastado pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. E essas pessoas, vejam só, inventam mentira e por meio delas levam os outros para os caminhos errados. Em outras traduções diz assim:
Não seja como criança inconstante, que é levada por qualquer doutrina de ensinamento, porque vocês no final dela vão se perder. Porque muitas pessoas hoje estão vivendo um embaraço tão grande no meio do povo de Deus, achando que tudo é Deus, achando que o que estamos vivendo é Deus, achando que algumas profetadas aí vêm de Deus, o homem querendo acertar até o dia que Jesus vai vir. Nem Jesus disse que sabia, só quem sabe é o Pai. É tanta coisa no meio da igreja, e eu fiquei me perguntando: Senhor, por que tudo isso? O Senhor disse: falta alicerce, meu filho. Construa uma casa de todo jeito por aí. Construa, para você ver se ela não vem no chão rapidinho. Construa. Mas quando você tem alicerce, crente que tem raiz, crente que não se mistura com qualquer coisa, tudo ele vai consultar na palavra, ele vai orar, perguntar a Deus como é que e deixa de ser, ele busca orientação, ele não vive em embaraço, ele não vive como criança inconstante que diz uma coisa, ele faz, diz outra ele faz, diz outra ele faz. Porque quando a criança ela não tem conhecimento, o que você disser para ela isso aqui é verdade, ela vai acreditar. Até quando você manda ela mentir, ela confia tanto que é um pai e uma mãe que está mandando, ela faz. É assim ou não é? E tem um bocado de crente assim: não, fulano, faz assim. Não, fulano, faz assim. Não, fulano, eu fiz assim, deu certo. Faz assim também que tu vai dar. Vai nessa. Até para amaldiçoar o povo de Deus. Eita Jesus, que palavra é essa? O profeta teve que consultar ao Senhor. Se para amaldiçoar alguém o profeta tinha temor ao Deus de Israel, foi consultar a ele, vergonha para mim e para você, que a gente não quer amaldiçoar ninguém, mas a gente não sabe pedir orientação a Deus. A gente se acha no direito de logo amaldiçoar, sem consultar a Deus. Balaque fez isso, Balaão fez isso, melhor dizendo. Senhor, é para amaldiçoar teu povo ou não? Recebi ordem de amaldiçoar. Até ali a oferenda já fizemos. O Senhor disse para o profeta: ninguém pode amaldiçoar o que eu abençoei. Aí volta o profeta: o que foi que Deus disse, profeta? Quer saber mesmo? Quero. Eu não posso amaldiçoar aquele que já está abençoado por Deus. Ou seja, aquele que mandou você na intenção de causar um mal ao outro, te levar para o erro, foi repreendido. Por quê? Porque você teve a sabedoria de consultar a Deus antes de fazer alguma coisa, porque por capricho de alguém está sendo falado. Paulo disse: cuidado com as más conversações, para não corromper os bons costumes. O que é isso, pastor? Alguém que vai tentar te influenciar a viver o que ele vive. Por isso que Jesus disse cuidado, Paulo também disse cuidado, as trevas não vão se unir com a luz jamais. E o negócio está estreitando, e o povo: não, pastor, está certo, pastor. Está certo, pastor, é assim mesmo, pastor. O senhor não tem nada a ver com a minha vida, mas quando quebra a cara, aí o pastor tem que pegar os cacarecos todinho para juntar. Só uma perguntinha para a gente continuar o terceiro ponto, que eu não vou demorar muito não. Quem hoje consulta ao seu líder espiritual se deve casar ou não com aquele que está namorando? Pastor, é tão lindo. Olha, mas ele é crente, pastor. Até Satanás é infeliz. Até Satanás é infeliz. A Bíblia diz que ele se transfigura no anjo de luz. Não é de qualquer jeito não. Eu vou consultar a Deus. Deus, o negócio é esse? Posso fazer? Por isso que eu fico namorando. Entenda a minha linguagem. Não vai dizer que eu estou traindo minha esposa não. Não é isso não. Cuidado com as palavras. Escute o que eu vou dizer.
tudo que eu vou fazer eu fico namorando, paquerando. Jesus, eu faço ou não faço? Jesus, eu posso fazer assim, posso fazer assim. Jesus, eu quero aquilo ali, é bom, vai ser para a tua obra, vai ser assim, eu queria assim. Aí eu começo a conversar, pastor, você é muito paciente. Deus não respondeu ainda não. Eu disse, calma, crente, deixa eu entender primeiro o mistério todinho aqui desse negócio. Aí no final Jesus chega, não é o tempo. Eu disse, tá bom, Jesus, então eu vou esperar. Aí Jesus, pela misericórdia, levanta alguém na igreja, não sabe de nada, e diz mesmo assim, sonha que eu realizo. Aí eu, obrigado Jesus, estou entendendo, sonha que eu realizo. Aí eu continuo o quê? Desejoso com aquilo ali, não perco a esperança, até Deus dizer sim ou não. Quando ele diz não é o tempo, ele não está dizendo nem sim nem não, ele está mandando eu aguardar o momento certo. Se for da parte dele, vai acontecer. Se não for, ele tira, ele desfaz aquilo do meu coração. Esse ano vocês são prova viva aqui disso. Eu disse, Senhor, quero um som assim, assim, assim. Deus mandou. Senhor, eu quero a porta de vidro este ano, por favor. Eu não estou, entenda a minha linguagem, eu não estou exigindo, eu estou pedindo, é diferente. Senhor, ajeita a tua casa mais para ficar mais bonitinha. O Senhor disse, sonhe. Me dê um sinal, Jesus. O Senhor disse, vou dar um sinal, não, vou dar 4 sinais. E dentro desse sinal ainda vou te dar um livramento. Fui buscar 3 portas de vidro. Uma se estourou na nossa mão, na minha mão e na mão do rapaz. Não se cortamos, só ficamos marcados por causa dos falésios do vidro. Mas temos 3 portas ali. Eu disse, Jesus, essas 3 portas, o que é que eu vou fazer com essas 3 portas? Jesus disse, tu pedisse o quê? Uma porta de vidro? Eu estou te dando. Eu disse, Jesus, mas eu queria um negócio assim. Expliquei ao Senhor com mais detalhe. O Senhor disse, calma que eu vou mandar. E eu estou crendo que daqui para o final do ano a gente tem uma porta de vidro ali. Porque Deus faz. Deus faz. Mas eu preciso entender o quê? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas se eu não entender isso, jamais a minha vida eu também vou desfrutar do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. Que é exatamente o que Paulo está falando aos Efésios aqui. Não seja inconstante. Aprenda a crescer no conhecimento das coisas de Deus. Como é que eu conheço Deus? A gente viu segunda-feira aqui o quê? Vocês pregando. Aí a gente fala assim, mas Deus é bom. E você é bom como filho de Deus? Foi isso que a gente aprendeu ou não? Segunda-feira. E isso é exatamente alicerce. Conhecer o Deus que você vive e confessa com fé, de que Ele é seu Senhor, seu Pai, para que isso lhe cause o quê? Alicerce, ou raiz, como você queira colocar, para que quando essas circunstâncias da vida virem, não te joguem para longe. Não sejamos como as folhas secas caídas no chão, que quando o vento sopra, leva para onde ele quer. Essas são as pessoas que estão dentro da igreja e não aprendem o quê? A viver debaixo do ensinamento da palavra de Deus. Isso é doutrina. Não é doutrina do homem. Eu não estou falando de doutrina do homem não. Usar cabelo assim, usar roupa assim, eu não estou falando disso não, porque isso não muda o caráter de ninguém não. O que muda é a Bíblia. O que muda é a palavra. O que alicerça a vida de um cristão é Bíblia. Se ele não tem conhecimento, ele não vai ter raiz, ele não vai ter alicerce para suportar as circunstâncias que vai sobrevir na vida dele. E foi isso que Jesus teve que mostrar aos discípulos no capítulo 8, quando, ali de Mateus capítulo 8, 23, quando os discípulos repassaram aquele mar, sopra um grande vento, e o discípulo faz o quê? Jesus, não te importa que morramos? Faz alguma coisa pela gente aí? Aí Jesus se levanta e diz, cadê a fé? Cadê a fé? Mas não era a fé nele não, era a fé em Deus.
Porque Jesus não estava como Deus, Jesus estava como servo de Deus, na mesma condição que os discípulos. E Jesus estava dizendo: cadê a fé? Você não poderia pedir a Deus para Deus parar com isso, não? Teve que me chamar para resolver. Aí Jesus se levanta e faz: vento, mar, se aquieta. Aí os discípulos dizem o que no versículo 28? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí Jesus olha assim: eu sou igualmente a vocês, servos. Aí Jesus depois ensina o que? Tudo que pedires ao Pai crendo, sabe o que está faltando na cabeça do povo? Obediência à palavra de Deus. Isso não é para a igreja, não. Isso é para todo o ser humano na terra. Obedecer à vontade de Deus faz com que a gente crie alicerces para que as tempestades e os intempéries da vida não nos derrubem. Aí a gente faz assim, né, Nininho? Deus, me dê um coração igual ao de Jó. Eu tenho tanto cuidado quando o Nininho canta esse hino. Me dê um coração igual ao de Jó. Mude meu caráter. Aí tem crente que ainda chega e fala assim: não, pastor, Jó 42:2 diz que o Senhor sabe dos pensamentos que Ele tem a meu respeito, e Ele vai fazer alguma coisa no final dessa situação. Ele vai mudar. Aí lê o versículo 10, lê tanto o versículo da vida de Jó, mas não quer passar o que Jó passou. Está pensando que perder 10 filhos, perder tudo que tinha de bom e do melhor, e ficar só apenas com um caco de telha se coçando, era motivo suficiente para alguém dizer assim: Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é motivo suficiente para Jó glorificar ao Senhor, sim ou não? E por que você perdeu o emprego, está dizendo a Deus que Deus esqueceu de você? Você está entendendo que tipo de alicerce a gente está fincado nele? É bonito a gente olhar a vida de Jó e dizer assim: menino, Jó tinha paciência e fé. Porque passar por tudo aquilo, ser apontado, ser condenado pelos amigos, e não perder a fé, e ter paciência, dizer que no final de tudo Deus iria mudar o cativeiro dele. Menino, o homem era paciente demais. Me dê a paciência de Jó, meu Deus, porque eu não aguento mais não. Aí Deus disse assim: eu vou dar mais um pouquinho de tribulação para ver se você tem paciência mesmo de esperar. Toma aí, vai aprender a ter paciência. É mesmo, pastor? Oxê. 1 Tiago, capítulo 1. Abra a Bíblia para a gente terminar. Tiago, capítulo 1. Versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai vencer alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Sabe o que é isso? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver Tiago dizendo aqui: peça sabedoria a Deus para que vocês, quando passarem pela prova, aprendam a ter paciência, e na prova, tendo paciência, vocês vão vencê-la sem nenhum problema. Mas se vocês forem inconstantes, vocês não vão vencer nada, porque vocês não conseguem ter raiz, se firmar, perseverar, suportar. Aí por causa de uma cara feia na igreja, vou sair, pastor, porque eu não suporto olhar para aquela irmã. Me perdoe, mas eu estou ficando cru. Eu não posso amarrar ninguém, nem vou nunca amarrar ninguém. Mas a única coisa que eu vejo diante do que Deus está mostrando aqui, é que Deus está mostrando que Ele vai fazer a obra. 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 Ele vai fa
não criou raiz. Se tu sair daqui para outra igreja, qual é a diferença? Tu vai servir a Deus aqui e a Deus lá do mesmo jeito? A turma tem uma ideia de que congregações, entenda uma coisa, é sinônimo de bem-estar. É aquela coisa, não gosto de pagode, eu gosto de funk. Não gosto de funk nem de pagode, gosto de forró. Aí se chega onde tem forró, não tem forró, tem baião. É uma coisa próxima, mas não é a mesma coisa. Aí tem um bocado de crente assim, querendo se adaptar aos lugares e não se adaptar ao que a palavra de Deus manda ele fazer, para ele crescer na graça e no conhecimento e ser inabalável diante das circunstâncias. O que foi que a gente leu hoje de manhã? Salmos 42. Por que estás abatido a minha alma? Quando a aflição chega, não sabe o que fazer. Quando a angústia chega, não sabe como se tratar da situação. Quando a depressão chega, não sabe depender de Deus para sair da depressão também. Que é isso, pastor? Quem mais passou por depressão na Bíblia, irmão, não foi outro não, foi Davi. Vai ler a história de Davi na Bíblia e ver os salmos que ele canta. Sabe quando é que a gente quer cantar o hino da vitória? Quando a gente alcança a... Aí eu pergunto, onde é que está o perfeito louvor? Depois da vitória, no momento da vitória ou no momento da tribulação? Porque no momento da tribulação é ali que aflora uma coisa que talvez nem eu e nem você perceba: os verdadeiros sentimentos. Se você sente dor, você vai dizer: Deus, está doendo aqui. Se você está angustiado, Deus, minha alma está abatida, angustiada, eu não aguento essa situação. Se você está precisando de alimento, Deus, eu estou com fome. Mas quando tu está na alegria, tu pensa nessas coisas? Por isso que alguém disse assim, que os perfeitos louvores foram escritos em tempo de tribulação, porque foram nesse momento de tribulação que a alma expressava o verdadeiro sentimento, louvor, a gratidão a Deus. Por isso que no meio da aflição, no meio da angústia, Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Jó não cantou o hino da vitória lá não, foi na tribulação, no meio, no início do problema. E a gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente não tem raiz, porque a gente não sabe o Deus que a gente serve, porque a gente não sabe de fato esperar no Senhor, pedir sabedoria, ter paciência para passar pela prova. A gente quer se livrar do problema, quer que Deus nos estralar de dedo resolva tudo. Aí quando Deus não faz, porque a gente tem que criar calo, espiritualmente falando, na vida, aí a gente só vê o que? Dor e sofrimento. Paulo disse mesmo assim: nas minhas aflições eu tirei proveito de tudo, sei me conter com muito e com pouco. Aí tem crente que faz assim: mas Senhor, eu estou passando numa munha tão miserável, Jesus, é só aquilo, nem 20 reais a mais no meu salário eu tenho para comprar uma coxinha ali, para comprar uma pizza para comer e não sei o que. Glorifica o nome do Senhor, pelo menos você tem um pão na sua mesa. E se não tiver pão, não se aperreie não, Ele manda cuscuz. Versículos 22 e 23, para a gente encerrar agora. Não se enganem, não seja apenas ouvintes da mensagem ou dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a pratica, ou não põe em prática, é como uma pessoa que olhando no espelho o vê como é. Ou seja, eu olho para o espelho, me vejo, mas quando eu saio dali logo eu me esqueço do que eu vi. Mulheres, eita, a chapinha hoje está muito boa não, vou botar um óleozinho para baixar mais aqui nesse negócio.
A maquiagem está assim. Quando ela sai dali, ela vai se lembrar do que ela botou na cabeça, se está do mesmo jeito ou não. Assim são as pessoas inconstantes na casa de Deus, com as coisas de Deus, melhor dizendo. Ela escuta, quando sai daqui, acabou-se. Pastor, o culto foi uma bênção. Olha, foi um reteté tão grande, foi um poder de Deus tão grande, mas quando chega lá fora, alguém fala um tiquinho assim, ele solta os cachorros todinho, nem pitbull ganha para ele, sai mordendo todo mundo. Aí eu pergunto, de que você viu aquele culto do reteté? Quando chega em casa o marido fala alguma coisa, parece uma metralhadora. Aí o senhor diz assim: ei, tu vem de onde? Não é nem o senhor, eu quero que o Satanás buzina logo no ouvido do marido: ei, tu é crente desse jeito? Vem de onde? Do inferno ou da igreja? Aí eu me lembro da palavra do salmista: eu ia à casa do Senhor com a multidão, mas na minha angústia, nos meus dilemas, nos meus problemas, sabe o que é que me perguntaram? Ei, aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Leu o Salmo 42 em casa? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Não tem firmeza. Sabe qual era a certeza do salmista? Eu estou abatido, angustiado, sem motivação nenhuma, mas eu vou esperar no Senhor, porque é dele que eu vou, aleluia, glorificar e exaltar o nome dele. Eu tenho que esperar, e quem espera é porque tem paciência. Se você nessa noite não está enraizado nessa noite, ou alicerçado em Cristo Jesus, por favor, comece a pedir a Ele: Jesus, me alicerce na tua rocha, que é Jesus Cristo. Me alicerce, aleluia, na videira verdadeira. Me enxerte lá para que eu não possa, aleluia, com qualquer tipo de vento ser levado por qualquer coisa. Sabe por que tem muitos crentes que caem também nesses últimos dias? Porque, aleluia, chegam pessoas e ensinam tudo o que pensam que é certo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dizer uma última coisa. Eu estou escutando algumas coisas por aí, e alguém chegou uma vez e fez assim: quem é Deus? Aí um estudioso chegou e disse assim: Deus é um título. Eu disse: se é um título, então quem é a pessoa que recebe o título de Deus? Vamos ser ignorantes, porque nessa hora eu sou. É assim ou não é? Se Deus é um título, eu chego para a irmã aqui e digo assim: você é um Deus. Eu estou dizendo para a irmã Evandi que ela é um Deus. Eu sei que é a irmã Evandi, mas se eu disser que Deus, o Criador de todas as coisas, se eu disser para ele: o Senhor é um Deus, eu estou dando um título a ele ou não? Que título é esse? Que Deus é esse? Altíssimo, Criador. Isso é adjetivo de alguma pessoa. Eu quero saber a essência dele, o que é que ele é. Não é para ser ignorante? As pessoas querem acertar até o ponteiro de Deus, irmãos, achando que é mais intelectual, mais entendido do que o próprio Criador. E volta ao texto de Tiago: se queres sabedoria, pede a quem? A Deus, não é o homem não. O homem é que tem aprendido com Deus, não é Deus que tem aprendido com o homem não, porque Deus não precisa que ninguém ensine a ele não, ele mesmo faz as coisas. Por isso que às vezes, irmãos, nas nossas decisões, nos nossos momentos difíceis, nas nossas tribulações, não sejam inconstantes. Vá buscar o verdadeiro cimento que te alicerça na rocha que é Cristo. Bíblia, palavra de Deus. Que Deus os abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Fiquemos de pé para a glória do Senhor.